Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancaragro, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para vocês aí, ou a falta dele, né? Estou aqui do meu lado, Rinaldo. Opa! Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tudo em ordem. Me apresentou hoje, né? Hoje tá... Eu até trouxe uma profissional do marketing aqui pra ver se melhora, né? Ver se eu consigo ter uma entrada, assim. Pra fazer uma mediação. Uma mediação. Você viu que já deu resultado. Já ficou bom. Estamos aqui com a Mônica Zanotto, uma querida amiga, além de tudo, uma excelente profissional. Você pediu para chamar você de profissional do marketing ou marqueteira. Exato. Também, né? Do que chamar, eu venho. Tudo bem, Mônica? Com você? Chamar moça. Eu vou. Tudo Obrigada bem com você? pelo convite, tudo ótimo. Estou muito feliz e nervosa de estar aqui. Vocês já estão sabendo, a gente já falou aqui nos bastidores, mas eu sou uma pessoa por trás das câmeras, então minha primeira vez num podcast, estou muito emocionada. Sério? Que honra! Achei que você já tinha Chique. participado de outros. Eu então. acho que não, pelo menos a minha memória não é tão boa, mas eu acho que não, é a minha primeira mesmo. Muito obrigada, então, pelo privilégio. Eu que agradeço pelo convite. Então, a gente veio falar aqui, né, Mônica? Lembrar também que a Mônica é especializada em marketing para o agronegócio, né? O que é pela Exalc, né? O que é muito legal e raro hoje, né? A gente tem visto que ainda faltam muitos profissionais nessa área, né? E hoje a gente, então, vai falar exatamente disso, sobre o marketing para o agro. Então, a Mônica, além de trabalhar nisso, há quanto tempo já, Mônica? Meu Deus. Essa minha cara de jovem, espero, né? Engana. Já tem, acho que, desde 2006, desde 2012, só com agro. Olha só. Então, além de trabalhar desde 2006 só com agro... Não, 2012. 2006 foi quando eu comecei a estar fazendo conta aqui, em voz alta. 2012, que eu comecei a trabalhar especialmente com agronegócio. Antes disso, clientes. já Era com marketing, só que outra isso. área, né? Legal, mas já conta também, né? Sim. E aí, além dessa experiência toda, você tem um perfil que é exatamente esse nome, né? Marketing do agro, que é o que você vem sendo conhecida, né? Nos últimos anos. É a Mônica do marketing do agro. Isso aí. Eu amo ser chamada assim, inclusive, sabia? Eu acho que é uma honra, um reconhecimento que me emociona muito. Porque faz pouco tempo que eu realmente foquei no agronegócio. Eu vou contar essa história ainda, né? Sim. Mas isso, para mim, faz uma diferença muito grande. Porque ser reconhecido pelo que a gente faz, quando a gente ama o que a gente faz, não tem preço, né? É verdade. Nossa, desde que eu fiz a transição de carreira também, assim, ter sido muito desafiador, mas é muito legal, né? E a gente começou no digital, se não me engano, mais ou menos na mesma época. E eu lembro quando você se lançou e foi muito rápido, assim, você aparecer, né? E começar cheia de contatos e tal, porque primeiro que o nome foi extremamente estratégico, né? Você vê que até naquele momento não tinha ninguém se posicionando como marketing do agro. E aí, quando você se posicionou, logo a gente já viu resultados, assim. Exato. E Desculpa. Conta pra gente, tá? Era só isso. Conta pra gente como é que foi essa decisão. Você sabe que tem uma história muito engraçada que minha trajetória profissional, ela começou pela minha infância, porque eu nasci no meio de vaca, no meio de fumo, no meio de plantação. Quando eu tinha, sei lá, uns 8, 10 anos, eu ficava muito com a minha avó e as crianças ficavam amarrando fumo. Imagina, né? Hoje em dia não poderia. Mas é uma memória muito apaixonante para mim. A minha infância foi maravilhosa. E foi totalmente no agro. Só que daí eu fiquei adolescente, né? E adolescente tem um problema que quer fazer algo, que quer se rebelar. E a minha rebeldia foi, vou escolher um curso de faculdade que eu só posso morar na cidade. O que eu vou fazer? Vou fazer publicidade e propaganda. Como é que eu vou fazer publicidade e propaganda e morar no interior? Né? Sim. Aí eu falei assim, vou fazer isso. Fui fazer comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Fui morar em Blumenau, cidade grande, né? Fiquei 1 ano morando lá, estudando. Depois fui para Chapecó, continuei estudando. Só que a vida faz o quê? Não, né? Não é bem assim, não. E aí, nesse período de estudos durante toda a minha faculdade de publicidade, eu trabalhei. No início, em Blumenau, como um estágio mesmo. Mas em Chapecó eu trabalhei para uma agência que até hoje tem uma importância muito grande na minha vida, porque me ensinou muita coisa. Eu trabalhei como atendimento, como mídia, como
assistente de redação, enfim, fiz um pouquinho de tudo. Trabalhei até como marketing num bar. Fiz várias coisas. Fui marketing de rede de supermercados, enfim. Até eu vim morar na Bahia em 2010. E aí, aqui na Bahia, meu primeiro trabalho foi como assessora de imprensa e de comunicação da BAPA. E aí, gente, foi um amor sem medida. Tanto que eu tenho até um algodão tatuado, né? Então, tipo... Que massa. Foi amor à primeira vista. Tem tatuagem, eu amo. Que lindo. Foi quando eu realmente, assim, comecei a trabalhar com o agro, propriamente dito. Depois disso, eu tive uma passagem rápida numa sementeira de pastagem, também como marketing. E aí, junto com uma amiga, com a Dávola, a gente abriu uma agência. E a gente, por 7 anos, atendeu clientes de diversas áreas, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Só que esse trabalho como agência, a gente atendia clientes de diversos outros setores, né? Então, de indústria, faculdade, comércio e do agronegócio também. E com essas experiências do agro, foi vindo uma paixão assim, que eu gostava muito mais de trabalhar com os clientes do agro do que com os outros. Até que chegou a pandemia. E junto com a pandemia, assim, eu estava com um incômodo muito grande de continuar com esse formato de agência. Não me fazia mais feliz ser agência, né? A gente era sócias. E quando a gente é sócia, a gente resolve de tudo, né? A gente tem muita coisa para fazer e o formato de agência, ele é muito dinâmico, ele é muito legal, mas ele é muito exigente. Então, dia das Mães, você trabalha. Por quê? Porque todos os seus clientes têm ações no Dia das Mães, né? E aquilo não fazia mais sentido para mim, porque eu tinha casado recentemente, aí é uma família com um marido, 2 cachorros, 3 crianças, então não conseguia mais ter aquele ritmo, aquilo não me fazia mais feliz. E foi quando eu tive aquele insight, aquele agro-insight. Olha aí. De fazer eu não vou nem chamar de transição de carreira, mas foi como se fosse isso. Eu realmente saí da agência. Foi bem no meio da pandemia, bem no início da pandemia. Então, coincidiu as coisas. Eu saí e falei assim, vou estudar agora. Eu quero focar. Não sei exatamente no que, mas eu queria trabalhar com marketing agro. Mas eu precisava estudar, porque durante a agência eu não tinha tempo de fazer isso com qualidade. Aí comecei MBA, curso, 1000 coisas. E falei assim, vou montar meu Instagram. E eu acho que o meu nome tem que ser MKT do Agro. Porque a gente não pode complicar quando o cliente vem nos procurar. É bem direto, né? Exato. É bem intuitivo, né? Sim. Pelo menos de alguma forma a gente trazer. Claro que nem toda agência vai poder, todo profissional vai poder ter o mesmo nome. Mas na época não tinha, que nem você falou, que inacreditável. A gente estava em 2020 e não tinha nem o Instagram MKT do Agro. Tinha marketing para agro, tem alguns sites mais antigos. Mas foi uma oportunidade de, vou começar fazendo o que eu queria fazer, o que eu realmente estava sonhando em fazer. Isso no início da pandemia. E aí aconteceu até algumas situações, assim, não sei se pode ser polêmico aqui. Pode. Aqui a gente já falou várias coisas polêmicas. Escancaragro. Ótimo. A gente gosta dos haters. Bom, quando eu comecei assim, muito pé no chão, sabe? E eu acredito muito em 2 coisas. Primeiro, em relacionamento. Eu acho que rede social é para isso, em primeiro lugar. Porque muita empresa esquece, né? Relacionamento. Então, Instagram é relacionamento. E eu me relaciono realmente pelas redes sociais. E também é qualidade de conteúdo. É a gente tentar compartilhar um pouco do que a gente sabe. Talvez a pessoa do outro lado não saiba aquele pouquinho que eu sei. Perfeito. Para mim, pode ser simples, né? Perfeito. E foi isso que eu fiz. Só que foi um momento que deu um boom do digital, exatamente porque nós estávamos em pandemia, então o offline parou. Era o único meio, né? Era o único meio, era uma obrigação. E aí tinha gente que já estava no meio, já trabalhava com empresas grandes, enfim, já se conhecia, já conversava. E aí rolou até num grupo do WhatsApp, um grupo de WhatsApp, rolou um print do meu Instagram falando assim, olha, mais uma querendo se aproveitar do momento. Sério? Quem é essa? Fiquei sabendo bem de tempo depois. E aí, gente, grande coisa, né? Que diferença fez na minha vida? Nenhuma. E aí, isso é um dos momentos que a gente para e pensa, que às vezes a gente se sente muito atingido por alguma coisa que acontece, mas nem tudo é sobre a gente. Sim. Muitas vezes é sobre os outros, né?
E eu continuei meu trabalho aos poucos, fui compartilhando um pouquinho do que eu sabia, fui pegando clientes de assessoria, de consultoria, de treinamentos, e com isso, enfim. Hoje eu acho que eu tenho muito mais amigos no online, por essa construção, do que presencialmente, sabe? Isso me deixa muito feliz. Inclusive, uma grande amiga que também, a gente trabalha juntas, mas tornou uma grande amiga, que é a Raquel Wedman. Beijo, Raquel. A gente se conheceu pelo Instagram, começou a trocar mensagens falando de fotografia. Ela já tinha, sei lá, 50, 60 mil seguidores. Eu falei, caraca, ela tá dando atenção pra mim, né? Mas a gente começou a conversar e eu fui visitar meus pais, que eles moram em Santa Catarina. Ela falou, vem cá, passa aqui. Eu falei, passo, oxi. A gente ficou 2 dias lá, a família toda. Ela deve se arrependeu no dia, né? Mas o pessoal come. Mas aí foi uma amizade que nasceu da rede social. Que legal. Várias outras, assim. Hoje eu trabalho com muita gente também de forma online, que a gente nem se conhece pessoalmente, mas é alguém que eu sei que eu posso contar para muita coisa. E eu acho que isso é incrível. E eu só tenho hoje essa oportunidade por conta do agro. Então eu sou realmente muito grata. É verdade. E assim, você vê que é realmente o que você falou. A diferença do conteúdo é que te fez ser reconhecida de forma rápida, né? Porque muita gente acha que assim, é só abrir um Instagram e sair postando qualquer coisa. Que é quantidade, né? Que é só quantidade, na verdade. É importante, mas que é só quantidade. Isso. Chegar não sei quantos mil seguidores, mas aí você vê, se você trabalhar no conteúdo, o seguidor, ele é consequência, né? Digamos assim. Isso, você sabe que você falando isso agora, hoje de manhã eu tive uma reunião com o Leandro Solo Fértil. Ah, sim. E ele, quando ele começou no Instagram, ele me procurou, a gente fez um treinamento para ensinar ele realmente como funcionava o Instagram. E aí uma das perguntas que eu fazia no início da mentoria era, onde você quer chegar? A gente precisa ter um objetivo. E aí o objetivo inicial era 10 mil seguidores, mas não. É que as pessoas realmente aprendam comigo, que eu posso compartilhar ou fazer algo de bom pelas outras pessoas. E, gente, onde ele está, né? Isso foi final de 2020. Tem 3 anos. Tem uma jornada, né? Foi uma jornada rapidíssima, né? Pensa na carreira do Leandro e na expansão dele do digital. Mas é porque ele teve a coragem de ir contra... aquelas amarras que a gente tem, sabe? Aqueles probleminhas que todo mundo tem, medo de aparecer, de falar, de não saber como conversar. Mas isso, assim, todo mundo tem algum tipo. Tem gente que tem mais facilidade de gravar vídeo, de falar, tem gente que tem mais facilidade de escrever, mas todo mundo tem algum bloqueio. Sim. Mas o Leandro fez diferente. Ele falou assim, eu vou aprender e eu vou fazer. E, enfim, seja o que Deus quiser. Mas ele... E esse tipo de você ter certeza do que você está fazendo, você trazer um conteúdo de qualidade, que é o que ele sempre teve, transforma. Ele não sabia gravar stories, ele não sabia fazer vídeo. Dos primeiros vídeos que... Quando a gente começou, eu falei assim, Leandro, vamos botar uma foto de perfil sua, do seu rosto? Ele não tinha nenhuma foto. Nem em casamento, você acredita? Ele não tinha fotos. E era uma dificuldade dele, assim, de gravar vídeo, de aparecer. Ele gostava de tirar foto no campo, do pôr do sol, mas não dele. E ele se desafiou. Então, ele continua sendo ele mesmo, o perfil de postagem dele, mas ele faz a diferença na vida das pessoas. E todos nós temos algo a ensinar para o próximo, sabe? Exatamente. Eu acho que é muito em cima do que você falou, né? Tipo, beleza, o que eu sei não necessariamente todo mundo sabe e eu posso ajudar um pouco, né? A outra pessoa ali. E ela também vai saber coisa ali que eu também não sei, porque ninguém sabe tudo, né? Exato. E você vê a diferença, né? Acho que, sei lá, mais da metade das pessoas, quando começa um trabalho desse, foca realmente o que você falou, nos seguidores. Qual que é o seu objetivo? Eu quero 100 mil seguidores. Mas com que qualidade, né? Exatamente. E isso... Bom, minha filha sempre fala assim, perfeito só Deus e Jesus. O resto, ninguém mas a gente se compara muito. Verdade. E essa comparação do que será que os outros vão pensar ou vão falar de mim nos bloqueia de fazer muita coisa. Uma das coisas que eu, às vezes, ensino ou compartilho, que muita gente me agradece porque não sabia fazer. Para mim é algo extremamente simples. Hoje eu acho que já está bem mais divulgado também, mas quando começou era botar legenda em vídeo.
É algo Sim. que abrir o aplicativo, colocar o vídeo, selecionar a legenda automática e está pronto. As pessoas não sabem. Por quê? Porque elas não trabalham com isso. Mas para mim não é muito simples. Tem gente que fala assim, cara, isso é muito simples, eu tenho vergonha de compartilhar algo que é tão simples. Mas é simples para você, porque você já sabe fazer. É verdade, com certeza. É tipo conta de matemática. Quem sabe fazer é simples, né? Quem não sabe é diferente. Não, os vídeos que eu também comecei com curso online, né? E os vídeos, é exatamente isso. Às vezes é uma fórmula que você fala, meu Deus, né? Quem que... Mas aí você põe lá e são as que o pessoal mais agradece. Os vídeos de matemática, né? Que você ensina alguma coisa. Nossa, é os que mais têm acesso. Os mais simples, os mais né? simples, porque eu acho que são os que são mais fáceis da gente começar ou da gente aprender. E, enfim. E até porque é ele que vai levar pro complexo, né? Se você não tem, ele é o pré-requisito. Se você não tem se você não ativa aquele gatilho, você nem chega no complexo. Às vezes o que falta é justamente estar ali no início, no básico. Eu ia te perguntar em relação a como foi sua preparação para você se lançar no digital, né? E aí você falou que foi depois, então, da saída da agência, né? Você tirou um tempo para se preparar e aí antes de se sentir preparada, você já fez o perfil e já foi começando? Ou como é que foi essa transição? Você falou assim, não, agora... Então, se fosse falar bonito, ia falar, nossa, me preparei, né? Não, vamos falar bonito. Você foi tá bom, não, vou falar assim, então eu fiz um calendário de conteúdo, tudo lindinho. Coloca umas palavras em inglês no meio. Né? Ai, morri agora. Pô, amor. Vou marcar um no Acal. Fazer um brainstorm. Tem palavras em inglês que quem trabalha com marketing é muito... Eu não sou favorável de palavras em inglês, eu não sei falar inglês, é uma das minhas dificuldades, ainda tenho que aprender. Mas, por exemplo, briefing. Eu não sei traduzir em outra coisa, né? Aí, enfim, mas é realmente isso. Mas o Josi, respondendo, né, sua pergunta. Não, eu coloquei, eu pensei no nome, falei, cara, que nome bom, vou fazer logo o arroba antes que alguém pega. Fiz o arroba, eu falei, vou começar. Aí peguei no Canva, fiz lá uma logomarcazinha, aí eu fiz 3 publicações em sequência sobre o que eu ia fazer, porque qual que era o meu propósito? Eu tinha isso muito claro para mim já. Eu queria ajudar o agro a se comunicar melhor. Legal. Porque naquela época, e ainda hoje, é uma grande dificuldade, o agro não sabe se comunicar. É uma dificuldade. E eu não estou falando nem de empresa, nem de pessoas, estou falando do agro como setor. Nós temos a dificuldade de ter diálogos sinceros, de mudar a opinião de outras pessoas, porque a gente é muito reativo. Muito, né? Sim. Então, tudo é muito contra nós. Assim, nós contra o mundo, parece. Mas não, na verdade, não é. Mas isso é um processo. Eu não sou historiadora. Olha, eu nem estou respondendo a pergunta falando de outras coisas, né? Mas, enfim, não sou historiadora, posso estar falando abobrinha, mas eu acredito muito que isso vem de um contexto histórico aqui no Brasil. O Brasil era o quê? Uma colônia de escravos. E os fazendeiros é quem tinham os escravos. Então, o agro, ele tem uma pegada desse olhar negativo desde aquela época. E aí, depois... E que era assim mesmo. E era assim. Era assim, exato, mas era assim, tipo, no mundo todo, né? Mas ok, aí depois disso teve muito aquele negócio de quando começou a se usar defensivos agrícolas, principalmente no sul aconteceu algumas situações que ainda eram agrotóxicos, né, que se chamava, que tinha muita gente que passava isso sem EPI, né? Aí ficava doente. Foi muita gente? Não, foram algumas pessoas. Mas teve isso, a gente estudava sobre isso, sobre o problema dos transgênicos na escola. Eu, no 7º ano, 5º ano, sei lá, eu fazia trabalhos na escola falando assim, por que não os transgênicos? Antes mesmo de explicar o que era, né? Exato. Porque naquela época eu também não tinha Ninguém sabia, ideia. era um estudo ainda. Só sabia que era ruim, né? Parecia que era como se fosse fazer um clone de uma pessoa, né? Era tipo um Frankenstein de alguma coisa. Né? Exato, como se fosse uma coisa muito negativa. Então, esse contexto histórico, eu acho que faz muita diferença em como o agro é visto hoje. Porque se a gente visse o agro como ele realmente é, as pessoas, no geral, né? O brasileiro não teria essa visão do agro. Mas nós somos resultado de um contexto histórico. Então, por isso que eu quis desde o início, assim, realmente ajudar o agro a se comunicar melhor, compartilhando o que eu sabia fazer. O que eu sei fazer? Eu sei ser marqueteira. Eu amo essa palavra, inclusive. Amo ser marqueteira do agro. Mas o que me fez começar foi realmente assim, tá na hora de fazer isso, vou fazer isso, e comecei. Eu acho que pensar muito no início é um problema. A não ser que você seja uma pessoa muito organizada, sabe? Sim. Muito estratégica, e é outra coisa.
Para empresas faz todo sentido a gente se preparar antes, mas você, pessoa, eu acho que é mais importante começar. Depois você evolui. Você vai ajustando, verdade, vai ajustando. Você acha que nessa linha ali da comunicação e etc., porque até um certo momento o agro, vamos dizer assim, ele é mais atacado, vamos dizer assim, do que ele fala, né? Como que é fazer se é que a gente pode chamar de contra-propaganda? E ela, em algum momento, ela tem que ser exagerada justamente para bater de frente com alguma coisa que vem sendo exagerada contra ela? Ou é melhor, né, ir com mais calma? Então, eu acho que eu não sou ninguém para ter a resposta, mas eu tenho opiniões. Sim. Opiniões eu tenho. E nesse sentido, realmente, a gente, como agro, nós somos muito atacados. Mas as pessoas, elas atacam mais o que elas não conhecem. E nós temos uma grande dificuldade de nos mostrar. Então, por exemplo, vamos analisar vários setores. Quanto de propaganda valorizando o nosso negócio a gente tem na TV aberta? Né? Quanto de investimento a gente tem para aparecer em estádio de futebol, no Rock in Rio, em lugares que reúnem multidões? Entendi. Nós temos dificuldade porque a gente se comunica para dentro da nossa bolha. E nós somos muito bons nisso. As empresas investem bilhões de dinheiro em comunicação para falar com o produtor. Mas a gente precisa unir esforços, porque chegou... sabe quando um problema vira saúde pública? Nós temos a saúde pública do agro, a nossa comunicação. E a gente tem muita gente falando besteira, dando exemplo de famosos que já fizeram isso, né? A própria Anitta, todo mundo fala sempre. Mas quantas vezes ela foi para uma fazenda ver como é? Quem convidou ela falou assim, não quero mudar sua opinião, quero te mostrar como é. Vamos conhecer? Acho que falta a gente ser um pouco mais empático. Sim. Porque se eu falar assim, olha, essa cor é verde, e a Josi falar, não, é azul. E eu falar, não, é verde, a Josi vai continuar falando o quê? Não, é azul. E a gente vai ficar nessa discussão o resto da vida. E aí se a gente você falar assim, nossa, isso aqui parece verde, né, Josi? Ah, parece verde. Não é parecido com aquela cor? Aí a gente começa a ter um diálogo. Quando a gente só bate e rebate, não vira um ping-pong, não vira uma conversa, né? Então, nesse sentido, o que eu acredito que precisa acontecer? A gente precisa ter esforços conjuntos, trabalhando com as coisas, com o formato de mídia que funciona para o grande público, e o agro aparecer mais. Talvez tenha que ser união entre entidades. Vou dar um exemplo, que é um tipo de ação que tem funcionado muito bem, que é o Sou de Algodão. Sim. Sou de Algodão é uma iniciativa da Brapa, de produtores rurais, né? Que vai para onde? Vai para a Semana de Moda, falar sobre legal. Algodão. Eu acho legal isso, porque uma das coisas que mais, assim, eu fico cabreiro, vamos dizer assim, né? O machuca, não sei, é as pessoas não entenderem que elas fazem parte disso. Exato, elas não sabem. Se planta sabem. soja em algum lugar, se planta milho, se planta qualquer coisa, ela faz parte daquilo. Porque existe uma demanda sobre aquilo. Exatamente. E acho que campanhas como o Sou de Algodão vem justamente nessa linha. Pô, tá aí, né? Você tá vestindo essa roupa aí pra você ter ela, precisou alguém ir lá pegar, plantar, não sei o que lá. Perfeito, Acho perfeito. que essa o que mais assim é, cara, os caras não entendem que eles estão inseridos nisso aí. Sim. E que eles têm, e eles são fortes, inclusive, porque se o consumo ele decide por A ou por B, é ele que vai resultar, né, ou que vai impactar toda a cadeia produtiva, né, de isso eu compro, isso eu não compro. Exato, vai impactar diretamente nossa vida aqui dentro da nossa bolha no agro, né, como produção. E, por exemplo, sabe como eu começaria? Mas teria que ser em grande escala, nos mercados. Porque, primeiro, tudo que a gente consome de comida vem do agro. É muito raro, né? Tipo, não ter nada do agro. Não sei se tem. Água. Né? O ovo, tudo vem do agro. A gente fez... Uma das coisas que fez, acho que eu consegui um reconhecimento legal nível Brasil, tanto que hoje acho que as pessoas me conhecem mais fora do que aqui na região. São algumas ações que eu acabei fazendo de forma muito intuitiva. Teve uma situação dos mercados, de uma ONG, se eu não me engano, que eles fizeram plaquinhas no mercado falando contra alguns produtos da Cargill. Falando assim, isso aqui contém
veneno, sabe? Umas coisas assim. Um índio morreu pra isso estar aqui. É tipo isso. Aí eu fiz o quê? Eu fui muito intuitiva. Eu fiz um monte de recadinhos. Falei com o proprietário de um mercado aqui da cidade. Falei assim, posso colocar lá? Aí fui lá e coloquei no pacote de arroz, assim, na gôndola, né? Esse produto contém agro. Que bom, né? Você está comprando esse leite porque o agro existe. Eu fiz vários recadinhos desse. E coloquei no Instagram. E foi muito legal o reconhecimento, porque o presidente da Cargill, acho que é presidente, o CEO, eu nunca sei a forma certa de falar, né? O Paulo viu isso, a gente conversou depois disso, eu conversei com a Eli, que é uma querida, que é da comunicação da Cargill. Fiz vários amigos por conta disso. A Kellen Severo falou comigo, fez uma entrevista comigo. Eu fiquei assim... Toma! Mas sabe o que é? Porque são iniciativas que precisam ser feitas. Mas foi a Mônica fazendo sozinha aqui. Então, são coisas que precisam acontecer. Hoje, eu faço parte das Agroligadas, que é um grupo de mulheres ligadas ao agro que está no Brasil todo. Sim. E a gente tem um projeto, e eu cuido do marketing delas também, e a gente tem um projeto muito legal, que é o De Onde Vem, que é exatamente isso. A gente vai no mercado, coloca lá plaquinhas falando, essa banana foi produzida aqui pelo Grupo Schmidt, de Barreiras. Esse produto aqui que você está comprando foi produzido ali em Riachão das Neves. E tudo isso vem do agro. Isso aqui veio de produtores locais. Só que se nós não falarmos, como é que quem mora na cidade vai saber? Sim. Né? Então, a primeira coisa que, assim, respondendo essa pergunta muito tempo atrás, eu realmente faria uma grande ação com grandes redes de supermercados, como o Pão de Açúcar, em conscientização. Não para criticar ninguém, nem para brigar com ninguém. Conscientização, coisas legais, criativas. Aqui na região a gente tem um caso muito legal, que eu acho muito legal, que é o Grupo Uniagro. Eles eram nossos clientes na agência, inclusive. E aí a gente fez a campanha O Agro em Todos os Campos. Por quê? Porque eles estão patrocinando um time de futebol. É o Vitória, né? O Vitória. Legal. E quando lançou o patrocínio, na página do Vitória, muita gente reclamou dos jogadores, falando assim, tem que aceitar dinheiro do agro, como uma coisa muito negativa. E sabe o que aconteceu? Outra coisa muito mais positiva aconteceu. Porque os produtores, os parceiros da Uniagro, todo mundo comentou em peso, falando, vem aqui conhecer a fazenda, ver como é que é. Temos orgulho de estar aí. E isso tem começado a transformar. Não vai ser de uma hora para outra. A gente vai ter muita crítica. Começa a pegar um público, né, que não estava ligado nisso. O Cuiabá é legal. O Cuiabá ali, obviamente, o time do Mato Grosso, lá o carrinho que vai pegar o jogador lá quando machuca, não sei o que lá. É tipo uma colhedeira de soja, assim. O formato do carrinho. Eles têm várias ações legais, o Cuiabá também. O Cuiabá ele faz isso aí. Mas isso é raro, a gente deveria ter mais nesses lugares, sabe? A gente poderia ter ações, mas isso precisaria realmente acontecer em larga escala. Hoje a gente tem várias iniciativas de vários grupos, como eu falei das agroligadas também nas escolas. Recentemente a gente foi ali para... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Depois de Roda Velha? Depois de Roda Velha é o Rosário. Rosário, isso. Esqueci o nome, meu Deus. A gente foi para Rosário numa escola de filhos de pessoas que trabalham no campo, junto com a BAPA, junto com outras empresas. E a gente levou um quebra-cabeça gigante sobre o algodão. Para falar assim, onde é que tem algodão? Tem na cédula de dinheiro. Quem sabe? Pouca gente sabe. As crianças não conheciam. A gente levou gibi contando a história do algodão. Foi um dia incrível, incrível. E as crianças adoraram. Porque a gente chega mesmo com isso ali, são filhos de pessoas que trabalham com algodão, certo? Mas eles não conheciam algodão. Isso que é mais impressionante, né? A gente vê muito isso mesmo, assim, mesmo as escolas daqui, que é uma cidade agrícola, a gente vai falar com as crianças e nem todas elas têm consciência, né, de que estão no meio agrícola. Então, por isso que tem que ser inserido mesmo desde a base. Os nossos filhos, por exemplo, a gente trabalha com agro, mas não somos produtores rurais, né? Não estamos todo dia na colheita, no plantio, na fazenda. Os meus filhos não viveram o que eu vivi, de trabalhar com o agro. Mas é uma das coisas que a gente teve consciência recentemente, falou de, cara, a gente precisa realmente levar as crianças para subir num trator, para ver como é que cuida da semente, como cresce, como colhe o algodão, para elas se apaixonarem pelo que a gente é apaixonado. Senão, as nossas crianças vão crescer e não vão ter a paixão que a gente tem, sabe? Exatamente. E eu penso assim, agora me veio na cabeça, né? Por que será que caminhou para isso? Mas assim, o que a gente conversou até hoje de manhã, né? O agro
é uma atividade que, como ele é muito de comunidade, né? Que você tem toda a cultura e tal, que ele foi crescendo muito na bolha dele, justamente das pessoas concentradas ali, né? Nas atividades, porque sempre tem muita coisa para fazer o ano todo e tal. E eu acho que conforme a sociedade foi se desenvolvendo e tomando consciência dessa questão ambiental, que tipo assim, a humanidade tem um impacto no planeta, não tem para onde a gente fugir. O ser humano tem impacto no planeta. Quando eles se viram nessa situação, eu acho que foi muito mais fácil você procurar um culpado. E aí, vendo quem está mais perto da natureza, que é o agro, obviamente, porque você tem as fronteiras, né, e tudo mais. Putz, achou um culpado ali e vou colocar, né? Porque é muito mais fácil. Né? Eu não tenho culpa. Exato, é muito mais fácil você achar ali. Sendo que o seu próprio estilo de vida na cidade, mesmo se você não separar o lixo, você já está contribuindo para aquilo ali, né? Então, quem polui mais, o agro ou a cidade? Exatamente. O campo ou a cidade, digamos assim, né? Só que aí eu tinha muito esse olhar também, sabe? E ainda tenho, que realmente a gente sempre procura um mocinho e um vilão. No caso, no momento, o agro é o vilão, certo? Exato. Sim. Só que a gente não tem um mocinho no Brasil. E o brasileiro gosta muito da história com mocinho. A gente é criado com novela, né? E novela sempre tem um mocinho, sempre tem um vilão. Sempre, a vida toda. E eu vi uma frase muito legal num curso que eu fiz online, que teve uma aula do Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. E ele é um cara muito inteligente. Eu acho ele realmente muito inteligente. E ele falou assim, a gente precisa entender que o agro e a cidade tem uma relação de gêmeos siameses. Um não existe sem o outro. A gente fala muito assim, a cidade não existe sem o agro. É verdade. Ninguém vai comer, encher a barriga, ter saúde sem o agro. Mas nós também precisamos da cidade para consumir o que a gente faz, o que a gente produz. A gente precisa da cidade para estudar, para ter tecnologia, para chegar... Onde são montadas as máquinas que a gente tem no campo? Não é no campo. Onde tem os laboratórios grandes de pesquisa desenvolvendo tecnologia, na cidade, a gente precisa dessa relação. A gente não pode mais ser gato e rato. A gente não é Tom e Jerry. Exatamente. Nós somos realmente gêmeos siameses. E é essa relação que a gente não está conseguindo contribuir, construir. Só que isso vem muito psicólogos poderiam falar muito melhor que eu, mas acho que é muito de quem vai dar o primeiro passo. Acho que tem que ser quem vai a gente. ceder, né? Sim. E eu acho que tem que ser a gente. Tem que ser a gente. Por isso que essas ações que nem a gente estava falando do sol de algodão são muito boas. É interessante que vai meio que aquilo que eu comentei, né? Tipo assim, beleza, eu vou fazer a contrapropaganda, vamos dizer assim, né? Amei essa Mas palavra. eu não preciso ser agressivo nela. Exato. Que é o que você justamente está fazendo. Eu estou agindo de uma maneira light, né? Vamos dizer assim. Consciência, eu não estou indo lá falar, cara, se a gente não planta, você não janta, né? Não, eu estou indo lá mostrar que a banana vem lá de não sei onde. Estou mostrando para você começar a entender, se situar, como que você está integrado com isso. Essa própria campanha de Sol do Algodão, cara, é muito mais sustentável roupa de algodão do que a sintética, né? Tipo, pegar por esse... Se você ver qual que é a alternativa, né? A alternativa são derivados de petróleo. Exato. E aí? Exato. Mas e aí? Quantas pessoas param para fazer isso, né? Então, é realmente isso, a gente levar consciência para essas outras pessoas. E isso tem impactos muito positivos. Tem uma coisa que eu acho muito legal também, que é no mercado de café. Café sempre foi café, né? No Brasil. Café com leite e tal. E agora, com esse crescimento dos cafés especiais, o que eles fazem? Valorizam o produtor, a forma de produção. A gente está muito no início, pensando a longo prazo, né? Hoje nós temos... que são 10 anos, perto de 500 anos, vamos dizer assim. Mas nós temos um exemplo de que o café ele vai ser muito bem visto, muito mais valorizado, as pessoas vão ter orgulho do café brasileiro. Assim como a gente está tendo consciência, a gente está vendo quem dita a moda. E é muito sobre isso. O Sol de Algodão fez coisas muito legais, porque eles foram... Quem influencia o consumo do algodão? Geralmente as mulheres, né? E os estilistas, que são quem realmente colocam isso nas roupas, né? Que ditam moda, digamos assim. Quando a pessoa que dita o determinado consumo, ele tem uma consciência, ele começa a compartilhar essa consciência, é muito legal. E isso funciona muito para outros meios de comunicação. Sabe como a gente faria um grande barulho, de uma forma muito rápida, se associando não, mas trazendo essa consciência
tratando de uma forma específica, assim, realmente levando conhecimento, mas de uma forma empática com influenciadores digitais. Do nível Brasil, entendi. né? Então, assim, os jovens, tiktokers, a gente fala muito assim, tiktoker. Mas tem muito tiktoker que está influenciando o consumo dessa próxima geração, que vai ser quem vai comprar da gente. Sim. Né? E que também, mais uma vez, não conhece, não entende, nunca viu, não sabe nada sobre fazenda, sobre produção. Então, enfim, são vários até pensamentos. Refletindo sobre isso, seria interessante a gente procurar até influenciadores. Claro, a gente tem que incentivar os influenciadores do agro muito mais. Mas pensando assim, você poderia até procurar aquele que sai fora do padrão até de camiseta xadrez, ou que tá no campo. De repente procurar um influenciador da cidade mesmo, né? Sim, pra trazer ele. É quase como se você tivesse um similar da Anitta. Exato, Só que ao contrário. Né? Exatamente. Sabe o que Não seria... pode ser o Antônio Fagundes, que né? Ele já é um cara lá que é o rei do gado, pô. Então, ele já é do agro. Sei lá, tem que chamar o Fiuk lá, tem que chamar outro. Tem que chamar um cara assim. Posso falar uma coisa engraçada? Na época do Rei do Gado, meu pai era igual o Antônio Fagundes. E aí a Ivomec fez uma campanha incrível. Por isso que eu falo que nasceu na minha infância o que eu sou hoje, sabe? A Ivomec tinha uma campanha incrível com o Rei do Gado, com a seringa, né, de vacina pro gado. E eles fizeram um tamanho real do Antônio Fagundes naqueles totem. E aí a gente conseguiu lá perto de casa, a gente morava no interior, né, na veterinária lá perto de casa, esse totem para ficar lá na sala. Aí meu pai tirou foto com ele, assim, meu irmão gêmeo, cara, até hoje eu lembro disso. Tem que achar essas fotos. Mas voltando ao assunto, né? Agora eu viajei. Aconteceu ano passado também com as agroligadas um projeto que chama Turismo Rural. E eu estou falando desses exemplos porque são os que eu realmente sei do resultado. Sim. E o que aconteceu? O movimento levou para um dia no campo, para conhecer as etapas do algodão. Então, conheceu a colheita, entrou dentro da colheitadeira, colheu uma linha de algodão, depois foi na agudoeira saber como é o tratamento, depois foi na fiação. A gente convidou várias mulheres, influenciadores, não só mulheres, né, que são fora do agro. Então, tinha médica, então foi a Marta Medeiros, teve a Marta Medeiros, que é estilista, que só trabalha com algodão, e ela não conhecia uma colheita de algodão. Aí, ó. Elas foram pessoas que influenciavam outros públicos e foram fazer essa imersão e saíram apaixonados pelo agro, gente. Mas foi uma ação, né? Eu participei de dia de campo de algodão lá o evento da Agopa. Ali no Goiás, ali, eles chamam ali no dia de campo do algodão lá. Uma turma lá é só de estilista aí, pessoal de moda, estudante, cara, não sei o que lá. Isso. Aí ele faz o dia de campo normal lá, vê a planta de algodão, escuta a gente falar lá, no caso eu falava de cultivar, aí o outro lá falava do tratamento do bicudo, eles participaram ali do... E era bem isso, ia lá e pegava e, nossa assim, que incrível. Mas porque é conhecimento. Tira uma foto minha aí. Exato. E é bonito, o algodão é uma ótima cultura para fazer isso. Agora a gente vai fazer aqui na região, a gente vai fazer também esse ano. Aqui algumas ações nesse sentido. Mas é isso. Isso precisa acontecer em larga escala. Porque isso muda o mundo. A gente mudar a cabeça de alguém, não é aquele negócio, a gente não muda ninguém, né? Não. Mas a gente pode mostrar as coisas que fazem com que outras pessoas mudem de opinião. Legal. Sim, com certeza. Ô, Mônica, e falando em campanha e tudo mais, né? Eu vejo assim, você é muito criativa nas coisas que você faz. Como é que é o processo, assim, dessa criatividade? Por exemplo, eu vi que você falou em relação ao insight, porque você reagiu a uma campanha que fizeram lá no supermercado e conseguiu ter esse insight, né? Mas tem alguma coisa assim que você faz, tipo assim, para o ano que vem eu vou me sentar aqui para ter um processo para lançar uma campanha, ou não? É sempre conforme vai surgindo, assim. Olha, quando eu vi essa pergunta aí no roteiro, eu falei, caramba, deixa eu pensar alguma coisa. Mas assim, eu realmente não tenho um processo específico. No meu trabalho... Realmente, sim. Eu estudo muito e eu amo estudar. Ano passado eu terminei um MBA, comecei outro curso, comecei outro MBA. Inclusive, falta muito curso
e conhecimento para quem quer se especializar em marketing do agro. Poucos existem, pouquíssimos. Assim, olha, eu passei mais de 6 anos esperando a oportunidade de conseguir fazer um MBA de marketing no agro. Hoje eu tô terminando ele, que é da SPM, que é gestão em marketing do agronegócio mesmo, um MBA incrível, e que sempre foi presencial em São Paulo, Porto Alegre ou Rio de Janeiro. Não tinha como eu ir, ia ficar assim inviável, né? Mas realmente deu certo, abriu a turma EAD e eu consegui. Estou finalizando ele, a gente vai partir para o TCC agora. Ao mesmo tempo, a parceria PSEG e USP fizeram um curso que chama Agrocomunicação, também estou fazendo, que é um curso de extensão sensacional. Tem muita coisa ali que eu já sei? Tem, mas tem muita coisa que me dá novas ideias, novas ferramentas, e eu amo estudar, eu estudo muito, e eu amo fazer isso. Acho que esse é o grande diferencial mesmo do processo criativo, é isso. Porque não só no nosso estudo, mas o que a gente consome cria nosso universo criativo. Então, a partir do que a gente tem, o que a gente sabe, que a gente consegue pensar em soluções, a gente consegue pensar em coisas criativas. Tem uma profissional que eu acho muito criativa, chama Andrea. Ela é da área de cana, a família dela tem uma empresa, e eles fazem um evento, como se fosse um congresso. Eu não vou falar o nome exatamente porque eu não lembro de cor. Mas esse evento sempre foi muito tradicional. E o pai dela, que é o consultor principal, ele é uma pessoa um pouco mais velha, né, que tem um perfil mais tradicional. E ela começou a trazer, implementou nesses eventos, a união daquele conteúdo técnico, digamos assim, chato, né, com coisas muito criativas. Então, por exemplo, teve uma edição, se não me engano, foi o La Casa de las Pragas. Entendeu? Aí, sabe, tem uma outra série que é Stranger Things. Aí o evento foi relacionado com isso, as pragas estranhas, sabe? Então, ela traz um conceito de algo, por exemplo, Netflix, né? Filme, série, e traz para esse universo dela. Só que as pessoas identificam isso. Esse La Casa de las Pragas, se eu não me engano, eles entraram, foi um evento online, eles entraram todos vestidos de vermelho, sabe? Assim, com música e tal. Então, eles entraram no personagem e isso traz um conceito de entretenimento para uma coisa que a gente não espera ter. E eu acho que isso falta muito no agro. Sim, demais. Sei que é a nossa próxima pauta, que é que a gente faz muita coisa igual. Exato. Dia de campo, a maioria é igual. Tudo igual. Pescaria. Outra coisa. Boné e agenda e caneta. E agora tem Copa Stanley também, né? Não sou contra. Só que não dá para ser tudo igual, não pode ser tudo a mesma estratégia. A gente não pode ter rede social parecendo um panfleto. Não pode ter vídeo parecendo panfleto em vídeo. Não pode ter podcast parecendo podcast em áudio. Panfleto em áudio. Sabe aquela estrutura de panfleto que é muito padrão? 10 por 15, todo mundo faz igual? A gente não pode. E eu vejo muita rede social de grandes empresas baseada em data comemorativa. Gente, assim, Dia das Mães é uma data maravilhosa para nós, família. Mas para a nossa empresa, que não trabalha com comércio, nada relacionado a essa data, quão importante é a gente divulgar Dia das Mães? Internamente, com a nossa equipe? Sim. Com uma ação com as nossas clientes? Sim. Mas nas redes sociais é uma publicação um pouco vaga. Hoje isso me incomoda como profissional, né? Para os meus clientes. Eu acho que faz muito mais sentido a gente manter isso nos stories, mandar para a nossa equipe compartilhar, que a gente tem esse desejo, né? Mas a nossa rede social ela tem que ter conteúdo, ela tem que ter informação. Quantas vezes eu entrei num Instagram de empresas grandes para tentar saber uma informação básica, por exemplo, onde está, quais são os locais, quais são as linhas de produto? Não tem. Qual é a história da empresa? Não tem. Então, assim, fazer o básico bem feito é um primeiro passo para ser criativo. E o segundo é realmente a gente trazer esses olhares, trazer algo que a gente vê num livro, trazer algo que a gente vê numa série, trazer coisas que a gente tem na música para implementar em ações estratégicas. Exatamente. Hoje, quando você é profissional de marketing, né, que entra nas empresas, o pessoal logo associa com a pessoa que vai distribuir boné. Né? Hoje, assim, o nível dos profissionais, é triste falar,
Mas o nível dos profissionais hoje nas empresas é isso, tipo assim, que os outros colaboradores enxergam, né? Você entra e você se posiciona como o profissional de marketing, a pessoa já te olha como quem vai distribuir boné, quem vai, né? E fugir disso tá difícil, né? Eu trabalho ainda também nessa área hoje, né? E tive a oportunidade através da acho que eu posso falar aqui, né? Da Timac, fui lá e assim, foi um aprendizado muito grande, porque eu entrei, né, sem experiência nenhuma em marketing, sem formação nenhuma, e tive que construir isso, né, tentando pegar de outros lugares, fazer curso, enfim, porque ninguém ensina a fazer isso, né? Exato. E faltam muitos profissionais que saibam do agro e que tenha esse... Por isso que eu acredito que tudo ainda é muito igual, né, nas empresas de... Até as empresas mesmo não conseguem falar pra gente o que elas querem em relação... Sim, é muito novo, né, esse desejo. Josi, você resumiu agora 50% do perfil dos profissionais de marketing agro. Ou nós temos pessoas que são da comunicação, publicitários, jornalistas, marqueteiros, que entram para o agro, então eles sabem do marketing, mas não entendem do agro. Ou a gente tem profissionais do agro, veterinários, agrônomos... Fazendo trabalho de marketing. Zootecnistas que entram para o marketing, mas não entendem do marketing. Então, eles vão buscar esses outros olhares. Mas a gente não tem... Hoje é difícil a gente ter uma formação, a gente não tem faculdade específica disso, a gente tem poucos cursos e MBAs que ensinam isso e, principalmente, que ensinam na prática. Foi isso que surgiu um insight... AgroInsight, eu trago insight de um produto que a gente vai comercializar esse ano, eu e uma parceira minha, que é para tentar suprir um pouquinho essa questão essa necessidade que a gente não tem no mercado. E aí tem duas coisas. Primeiro, a gente precisa de profissionais que realmente entendam de marketing e de agro, porque precisa fazer essa sinergia. Por exemplo, eu tenho um trabalho de consultoria que eu trabalho com vários outros profissionais. Então, eu não atendo sozinho um cliente que precisa da parte de produção, porque eu preciso de outras pessoas e eu busco essas pessoas. E a gente tem muito mercado. Muito mercado. Porque muitas vezes a gente trabalha com agências, grandes profissionais, que são muito bons em marketing digital, por exemplo, mas que não entendem que o nosso perfil de produtor ainda, pelo menos por uns bons anos, ele é digital. Ele é físico e digital. E aí eu sou muito contra, também eu faço bastante treinamento para equipes comerciais, para entender mais o marketing digital, para se tornarem, melhorarem suas autoridades em relação ao que eles fazem, ao que eles vendem, né, através do ambiente digital, que é uma necessidade hoje das empresas. E tem muita gente do comercial, muito RTV, que fala assim, mas o meu produtor não está na rede social. Mas eu tenho certeza que está. Sabe por quê? Porque você vende, você negocia com ele onde? No WhatsApp? O WhatsApp é rede social também. Rede social não é só Instagram, não é só Facebook, nem YouTube, nem LinkedIn. O WhatsApp é a nossa maior rede social. E sabe o que a gente faz? Eu digo a gente generalizando, né, o agro. A gente só vende no WhatsApp. Nem relacionamento a gente não constrói direito no WhatsApp. A gente não cria conteúdo específico para o WhatsApp. Sendo que é a nossa melhor rede para falar com o produtor. Nós não fazemos o criativo no nosso básico. A gente entra em contato com alguém do comercial, por exemplo, de uma empresa. Você pega o contato com alguém, aí você entra em contato, tem lá, não tem o nome da pessoa, não tem uma foto direito, não tem qual é a empresa. Tem lá, assim, desconhecido. Já começa um primeiro contato de uma forma que não é profissional, sendo que é uma ferramenta profissional. Então, a gente tem que desmistificar um pouquinho essas questões. E aí, vem muitos profissionais de marketing que falam assim, vamos só fazer campanha do digital, tráfego pago, leads, não sei o quê. A gente precisa fazer isso, concordo. Mas não é só isso. Todas as ações do digital, elas precisam ter um envolvimento do físico, da equipe, ou de ações presenciais. Precisa ter uma sinergia de A e B. Eu acho que faz sentido o que você está falando, porque nem todo mundo vende por internet. Exato. É até uma dúvida que eu tenho assim, mas isso aí, marketing digital, essa coisa só se aplica para quem vende por internet, quem tem, por exemplo, um botão de comprar num site.
né? Como trabalhar isso com, sei lá, uma empresa que não vende por ali. A maioria não vende, né? né? É o que eu acho, assim. É até uma das coisas que eu ia perguntar, assim, é quando alguém chega lá e te procura, assim, geralmente quais são os objetivos que as empresas têm, principalmente aquelas que não vendem por ali? Posicionamento de marca, e como que elas conseguem mensurar se está dando certo, não está? Olha, realmente, a maioria das empresas do agro, nesse contexto, né, de vender de forma online como empresas do comércio, realmente não tem. Hoje a gente tem marketplaces que estão em crescimento, mas nossa venda online geralmente é o WhatsApp por uma pessoa física, geralmente, né? Mas o que acontece? O marketing, ele sempre vai estar ligado com o comercial. Não tem porque a gente fazer propaganda de uma coisa que não vai render lucro para ninguém, né? Perfeito. Então, mas só que a gente esquece que uma venda nunca é uma venda só. Primeiro, a gente precisa despertar o desejo no consumidor, né? Segundo, é ele conhecer a nossa marca, o nosso produto. Terceiro, a gente criar relacionamento. Tudo isso é marketing digital também. Quando a gente faz uma ação, por exemplo, a gente vai falar assim de leads. Leads que são nada mais, nada menos que clientes, né? A gente vai pegar contato de pessoas, seja e-mail, seja WhatsApp. A gente vai fazer uma ação online, em que a gente vai disponibilizar, por exemplo, podcast com conteúdo muito rico somente para quem se cadastrar. O que a gente vai fazer com esses leads depois? Como a gente vai usar isso de forma como informação para gerar venda? Então, por exemplo, recentemente a gente estava fazendo um trabalho, eu e a Carol, que trabalha comigo também, que não está aqui, devia estar aqui também. A gente estava fazendo um trabalho de consultoria para uma empresa que trabalha com software para a agricultura, para realmente entender e encontrar o posicionamento deles no mercado em termos de comunicação. Como eles precisam se comunicar? Como eles vão se posicionar? Nós oferecemos o quê para o produtor? Eles têm essa dificuldade. E uma das etapas disso é a gente estudar os concorrentes. E aí, um dos concorrentes, a gente entrou lá, fez o cadastro no site para saber como seria, né? Fazendo essa investigação. No dia seguinte do nosso cadastro no site, um profissional deles ligou. Você gostaria de conhecer mais o nosso produto? Falou com a gente, tipo assim, físico, né? Sim. Então, tem que ter essa relação. Hoje, quando a gente fala de marketing, a gente tem que pensar em objetivos. Inclusive, rede social, que as pessoas geralmente acham que é data comemorativa. Meu Deus do céu. Data comemorativa, não. A gente precisa pensar no final. Quanto mais a nossa marca é divulgada, quanto mais a gente convence as pessoas sem falar do nosso produto, falando da necessidade, mais fácil é quando você chega na fazenda. Então, por exemplo, se a minha equipe toda sabe usar a rede social bem, fala muito sobre o conteúdo técnico, fala sobre acompanhamento de soja, de algodão, de milho, fala de manejo, na rede social, né, pessoal deles, e junto com a minha de empresa. Quando essa pessoa chega num cliente novo, ele não é totalmente desconhecido desse cliente, porque ele já ouviu falar sobre a marca, já ouviu falar sobre a solução, já viu vídeos dessa pessoa, já tem uma entrada diferente. Isso é marketing digital também. É facilitar contatos, é fazer com que as pessoas, que a gente tenha um gasto de tempo menor no convencimento de uma venda. Só que, assim, aí é todo um contexto, então, mas tem como medir isso? Porque a gente já participei, né, de várias reuniões assim, e as perguntas são, mas isso está resultando no quê? No final do dia. Como tá vendendo mais, não tá, né? Então, diretamente na venda, eu acho que a gente não tem como medir diretamente na venda, porque tem muitos fatores envolvidos nesse sentido. A gente teria que fazer um trabalho de poder mensurar isso direito. Hoje, como a gente consegue entender? O marketing digital, ele te dá números, né? Te dá números. Esse vídeo foi visualizado por 20 mil pessoas. Entendi. Primeira coisa, esses números são pessoas. A gente às vezes esquece, fala assim, Stories deu 300 visualizações. 300 pessoas no evento, bomba, né? Entendi. Essas pessoas, elas estão em contato com o que a gente está fazendo. Como a gente pode mensurar? Se a gente fizer ações específicas, que aí a gente pode seguir
o nosso lead. Então, assim, a gente fez uma ação e a gente consegue cadastro final, a gente consegue mensurar de uma forma mais objetiva. Mas vamos falar de forma bem geral, né? Estou criando conteúdo. Estou criando conteúdo, eu posso mensurar por números. Então, saber quantas pessoas estão sendo atingidas, qual é o perfil dessas pessoas que estão sendo atingidas pelas nossas ações, como eu posso também fazer uma análise qualitativa, que é quantas mensagens a gente recebeu no direct falando quero saber mais desse produto por produtores. Então, recentemente eu fiz um treinamento para uma empresa de produtos para o agro com o time comercial. E aí, dessas pessoas, desses profissionais, começou a gravar vídeos falando sobre manejo, acompanhando no campo, falando dos produtos e tal. E é uma pessoa tipo o Leandro, que não tinha o perfil antes, né? Não era todo midiático nem nada. E ele começou a compartilhar esses vídeos no WhatsApp também. Com um vídeo que ele compartilhou num grupo, veio uma mensagem no privado de um produtor falando, quero comprar esse produto. Então, o vídeo dele vendeu. Não era um cliente dele, sabe? E aí, isso assim, é uma pessoa. Mas e quantas outras pessoas não estão vendo? Não sei te dizer, realmente. Tem números que a gente não consegue medir. Mas você consegue perceber quando você sabe onde você quer chegar. Então, eu acho que falta muito nas empresas, nessas reuniões, realmente, é ter objetivos definidos. Né? É isso. E é unir as duas coisas, porque quer fazer que o marketing digital venda. Eu não acho que o marketing digital venda 100%, porque o agro hoje não é só digital. Porque assim, a gente lá na empresa lá, eu estava anteriormente, a gente fez um baita de um trabalho, você conhece, né? E realmente, em termos assim, de marca, de reconhecimento, assim, você via muito. Que, né, todo mundo conhece, vai em qualquer lugar, assim, vários locais lá, o pessoal falava, vocês estão de parabéns, né, não sei o quê, não sei o que lá. Mas a gente não sabia o quanto que isso vendia, né? É porque a Tanto venda é que depois entrou em xeque. O trabalho. Beleza, precisa continuar fazendo isso? Sim, e aí a minha opinião, né? Eu não sou a dona da razão, mas a minha opinião é que falta a sinergia do marketing digital com o time de campo. Não tem como não tem como ser desassociado. Porque se está tendo uma boa aceitação, se as pessoas estão falando, poxa, bom trabalho, que legal essa marca, o time comercial tem que dar esse feedback. Estou tendo uma boa entrada, consegui tantos novos clientes. E quando eu cheguei no cliente, a maioria deles já tinha ouvido falar da nossa marca. Então, aí deu resultado. Eu acho que foi justamente isso que talvez faltou ali, né? Ter essa conexão de alguma maneira, né? De feedback também do time, né? De conseguir chegar a um contato até ali, ou até uma pesquisa, tipo, como que você encontrou a gente, né? Até para medir. Eu acho que faltou um pouco faltou esse elo. Mas vamos dizer assim, para a gente medir, para ter uma noção, né, disso aí. Porque, cara, não era ruim. Sim. Não é. Mas você sabe, você me falando isso, também uma opinião, né? Eu vejo assim que é muito, às vezes, a questão da falta do conhecimento de marketing mesmo. Nítido. Do que a base do marketing, do que do marketing digital. Porque a gente esquece que o digital é uma ferramenta, né? O marketing digital é uma ferramenta. Hoje parece uma coisa assim, vou fazer marketing digital. Mas não, o marketing já tá digital... sem café, eu né? tô. Eu também tô. Acho acabei de olhar boa. aqui. Bom ponto que você... Sim, porque, tipo assim, como você ter objetivos de marketing para aí sim usar o digital como ferramenta. Perfeito. Né? E também a gente também tem que ver assim e perceber que às vezes as pessoas se pautam muito por ela. Eu não gosto disso, ou eu não sou adepto a isso, significa que ninguém é adepto a isso. E não, isso é só você. Eu tô rindo, caramba. Ai, meu Deus, daqui a pouco eu vou começar a chorar de rir. O que a gente mais ouve? É muito bonito o que eu tô falando, né? Vamos supor, as pessoas estão concordando, eu acho. Mas, na prática, a gente sempre tem que ter um pouco de malemolência. Por quê? A gente tem muito cliente que fala assim, eu gosto de azul, quero que use azul. Mas o azul não comunica que eu sou... Não, eu gosto. Tem coisa que a gente tem que fazer. Eu gosto de arte de data comemorativa no feed. Quero que tenha todas. O dia do trabalhador rural tem que ter, mas o dia da abelha também quero que tenha. É a abelha, né? E daí você fica assim... Mas isso é muito...
Eu sou apaixonada pelo marketing. Por isso que eu falo, eu amo ser chamada de marqueteira. Para mim, é um privilégio. Só que as pessoas também têm um olhar errado com o marketing. Porque fala que o marketing, assim, se alguém começa a criar conteúdo, é blogueirinho, né? Mas num tom pejorativo. Sim. Mas blogueirinho, por quê? Porque você, né? Tipo... E o marketing, ele precisa ser abraçado pelos outros setores da empresa. Marketing não pode fazer tudo sozinho. Ele não faz nada sozinho, talvez. Principalmente o comercial. O comercial tinha que ser o mais apaixonado pelo marketing, mas aí é outra falha nossa enquanto marketing, porque é aquele negócio, o agro tem que dar o primeiro passo, o marketing também tem que dar o primeiro passo. Sabe qual é o primeiro passo? É conhecimento. Como você vai comprar uma ideia de algo que você não conhece, que você não entende? Então, isso tem sido uma das maiores demandas para mim, como profissional. Hoje eu tenho 3 serviços, um deles é treinamentos para corporativos, de marketing digital. Desde ensinar a pegar o celular, a fazer uma foto boa, a gravar um vídeo de depoimento, a gravar um conteúdo legal, como saber como funcionam as redes sociais. Por quê? Nosso time do campo, ele precisa entender a importância disso, muito obrigada, para poder se relacionar. Nosso time de campo precisa entender a importância do marketing para poder ser ativo e não passivo nessa relação. Por quê? Um comercial ativo, ele faz o marketing vender. E o marketing ajuda ele a vender. Só que quando tem duas coisas assim, o marketing é só para organizar evento, para fazer boné. Então, falta isso. E não é um problema do time comercial, não julgo. Por quê? Na faculdade de agronomia ensina sobre marketing. Tipo assim, pode ter uma disciplina, mas é no máximo isso. De veterinária. Nem o comercial. Exato. Nem a vender ensina na faculdade. E sabe como que eu entendo? Isso é legal também. Eu casei com um agrônomo que é comercial, assim, tirador de pedido, sabe? Você quer ver o meu marido feliz? É ele tirar um pedido. Nossa, assim, olha, melhor dia. Tem jantar lá em casa, a gente tá na vida. Mas você chega, e aí, soltaram a campanha? E a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, somos muito parceiros. E a gente fala muito sobre negócio. E a gente tem 5 anos que a gente está junto. E a gente conversa muito. E eu entendo hoje o comercial num olhar muito mais de dentro. Ele como gerente comercial, liderando equipes, vendendo. Eu entendo ele me explicando as dificuldades técnicas. Eu fico pensando em várias soluções que o marketing pode contribuir. Então, hoje eu vejo essa necessidade da gente unir mais esses 2 times. Sim, né? Verdade. E a gente entender que o marketing ele também faz venda, mas é com a ajuda de quem realmente vende. E como mudar, assim, como que muda esse mindset e, assim, o que o cara, ele meio que tem que fazer ali? Porque eu penso assim, né? Não quer dizer, isso é meu pensamento. Eu sempre pensei muito assim, cara, primeiro vem eu. Vem a minha pessoa, eu como profissional, depois vem a empresa, né? E ele tem que estar totalmente desvinculado, ele tem que ter uma comunicação que está ligado com a empresa ou não, mas que faça uma conexão indireta com aquilo, porque, vamos dizer assim, né, de alguma forma eu tenho o controle, acho que tenho, né, de quem eu sou, dos meus valores, etc. Você não tem controle do que a empresa está pensando em estratégia, e às vezes assim, puta vida, às vezes eu tô lá e tô pegando e tô me vinculando a uma marca que depois pisa na bola. Como é que fica isso? Como é que se blinda, se respalda em cima disso daí? Você vê que ele falou a palavra em inglês, né? Falou difícil. Com certeza. Por que eu vou falar mentalidade? Mindset. Eu senti que essa pergunta foi meio assim... Você pegou pra você, né? Tipo, uma pergunta pessoal. Auto-pergunta. Uma amiga perguntou, um amigo tava pedindo. Não, mandaram aqui, ó. Mandaram aqui no superchat aqui. R$300 pra fazer essa pergunta. Ai, olha, excelente pergunta, inclusive. Excelente questionamento. Sabe o que eu acredito? Rinaldo. Você não deixa de ser o Rinaldo Agro Insight, por exemplo, quando você está no mercado. Só porque você não está no ambiente de trabalho. Sim.
Você não deixa de ser, vamos supor que eu trabalho, sei lá, para a Bayer. Eu não deixo de ser a Mônica da Bayer na minha região, né, com os meus conhecidos. Inclusive acaba virando meio que seu sobrenome, né, a tua empresa. Exato, né? Vira enquanto você está na empresa. Então, assim, a gente tem que entender que nós não somos nós não temos duas vidas separadas. Tem até uma série sobre isso. Que você é só profissional quando você está na empresa e você é só pessoa física quando você está, né, fora da empresa. A gente é uma coisa só. E, geralmente, quando a gente está na rede social, no nosso Instagram, é só viagem, né, festa e nada do trabalho. Então, a gente cria um pensamento em comum que as pessoas não conhecem a gente trabalhando, a não ser que sejam nossos clientes. Isso é errado, se a gente quer crescer profissionalmente nesse nível autoridade. Quando a gente está por exemplo, eu tenho filhos. Eu vou no Dia das Mães, eu continuo sendo a Mônica do marketing do agro no Dia das Mães da minha filha. Eu continuo sendo a Mônica, esposa do James, quando eu estou trabalhando. E isso é muito bom, mas a gente tem que mostrar as duas coisas. Eu acho que vale muito a pena a gente vestir, eu só consigo trabalhar dessa forma, vestir a camisa da empresa, quando eu entro na empresa. E uma coisa que eu oriento muito nos meus treinamentos é assim, você não quer mudar seu arroba, o meu é MKT do Agro, né? Mas você quer o seu nome, por exemplo, é João Silva, vamos supor. Quando você coloca lá no nome, por exemplo, no Instagram, você pode colocar João Silva /agrônomo Bayer, né? Dando o exemplo que eu estava dando. Por quê? Porque as pessoas vão te reconhecer, vão fazer uma associação com o seu profissional. Se você não saiu da empresa, você tirar isso do seu nome, colocar outra empresa, comunicar essa transformação, é muito positivo também. Entendi. Entendeu? Eu acho que hoje a gente não precisa desassociar isso. A não ser que você esteja numa empresa que você realmente não gosta e esteja doido para sair. Aí, realmente, né? Que não tem os seus valores. Mas hoje em dia a gente tem tanta oportunidade profissional que eu acho que a gente não fica mais em empresas que a gente não gosta, sabe? Entendi. Né? Você falou meio que ter um marketing pessoal também, né? Atrelado ao te valoriza. Imagina só, eu vou dar um exemplo de um profissional que eu gosto muito, que trabalha como influenciador digital também, que é o Rafa Agro. Ele trabalha no Grupo Niagro, que a gente já falou aqui. Mas ele as pessoas têm um conceito próprio dele profissional, não só dele com a empresa. Ele é um profissional valorizado, ele é conhecido por outros clientes que ele não atende pelo trabalho, pelo quanto ele mostra do trabalho dele nas redes sociais. Isso é muito positivo, porque se as pessoas te conhecem, as pessoas falam de você, as pessoas valorizam o que você faz, você está num outro conceito, num outro patamar. E aí você vai crescendo cada vez mais, né? E você falou assim, hoje você... Como que 3 anos atrás, o agro não me conhecia. Eu não era ninguém. Mas eu mostrei meu trabalho. E aí eu cresci. E eu tenho continuado fazendo isso. Então, eu acredito que vale muito a pena a gente abraçar essa causa da nossa empresa e a gente mostrar o que a gente faz. Esse é um grande erro do nosso time comercial. Não mostra o que faz no campo, trabalhando. Só mostra festa, viagem, praia, né? Cuidado, que você é o cara da empresa lá subindo em cima da mesa aí, do carro aí. Porque hoje em dia está bem mais tranquilo esse conceito também de que as coisas mudam, as pessoas mudam, as pessoas entram e saem de empresa, elas mudam de carreira, de função. E acho que é bem mais compreensível isso hoje, é bem mais claro no mundo de hoje. Né? Claro que sim, se você trocar de empresa a cada 6 meses, naturalmente a gente vai questionar que tem alguma coisa estranha nisso, né? Mas mostrar seu trabalho sempre vai ser positivo, se o seu trabalho é bom. Eu vou falar para você que eu nunca fiz isso. Olha aí. A oportunidade não faltou. Eu conheço uma pessoa muito pelo contrário. boa para te dar dicas. Não sei se você conhece. Josi, deixa eu te apresentar. Não, mas para falar a verdade, eu também preciso melhorar muito nessa parte, sabia? Porque eu também tenho um certo preconceito em... Tanto é que eu tenho 2 perfis, né? E na verdade, eu tinha que caminhar para ter um só mesmo. Porque não tem sentido você ficar separando as coisas, né? Eu não vou nem falar nada, porque eu tô aqui falando e eu sou uma vergonha em casa. Mas assim, é muito sobre foco.
Sim. Hoje, minhas redes sociais, elas estão um pouquinho abandonadas por questão de tempo e de prioridades. Estou focando em muita coisa offline que eu não dediquei tanto tempo a construir o online. Mas eu sinto muita falta. Eu acho que estou fazendo uma coisa muito errada porque eu não acredito no que eu estou fazendo, de deixar meio de lado minhas redes sociais. E isso é errado. Então, eu comecei já há algum tempo atrás a desenhar, agora sim, a desenhar meu calendário e minhas publicações, porque o dia a dia é muito corrido, tem muita coisa, a gente vive em reunião, né? Meu Deus, como pode? Para que tanta reunião? Mas vive de reunião. E aí faz com que a minha capacidade criativa para o meu conteúdo ficou muito para trás. Então, eu coloquei isso como prioridade. Agora, eu estou construindo um calendário de conteúdo em junho, eu sei o que eu vou postar. Final de maio eu sei o que eu tenho que fazer e aí no dia é só eu postar, porque está pronto. Isso ajuda muito. Sim. É o que a gente faz para os nossos clientes, encurta muito o caminho, porque a gente não está inspirado todos os dias. Exato. Não. Tem dia que você não quer nem conversar, imagina postar em rede social. Mas eu sinto que esse é um processo mesmo, sabe? Que vai ter momentos que a gente vai precisar ficar longe para poder se reorganizar. Eu também, etapas, né? Tipo, agora a gente está movimentando muito mais a Escancar Agro, por exemplo, porque é o projeto que a gente está muito envolvido. Demandando os esforços, agora. né? E aí a Agro Insight já fica um pouco parada. Então, verdade. Eu sinto que de vez em quando precisa desses momentos off e não tem como. Até pra turma sentir uma saudadezinha, né? Não, e tem uma palavra chique pra isso também, né? A gente tá bem low profile. Low profile. Já tem a gente gasta meu inglês todinho agora, já. A partir de amanhã eu vou começar a postar... Todo dia. Todo dia lá. Meu stories vai ser aqueles monte de pontinho lá, ó. Eu inspirando, eu expirando. Enchi o café, segunda xícara de café. Mas falando sobre essa questão de influência, né? Eu acho que cada vez mais esse profissional que consegue fazer essa micro-influência dentro da sua própria empresa, cara, vai ser muito valorizado mais a cada dia, né? Muito. Eu vejo, assim, alguns que já abraçaram o quanto que, tipo, a empresa não quer perder esse cara, porque ele faz enfim, ele faz a propaganda ali, digamos assim, de forma bem natural, né? E como é que você vê, Mônica, essa questão desse mercado dos influenciadores, assim? Como que você acha que vai desenhar daqui para frente? Porque tá entrando muita gente, né? Tá virando, assim, já virou moda, já tem, né? Já se consolidou como profissão, digamos assim. E como que você vê que vai caminhar daqui para frente? Assim? Eu tenho dois olhares, um de influenciador em nível mercado e outro influenciador da empresa. Nível interno. O influenciador interno. Em nível mercado, vou dar um exemplo. Me fala um influenciador muito bom e técnico do algodão. A gente estava falando sobre isso. Cri. Eu ia mencionar mas ele não trabalha como influenciador, né? Vamos falar assim, vamos dizer em termos de frequência de postagem. Vamos dizer assim, né? Eu vejo o pessoal da Caçuia postar sempre bastante as rodadas que eles estão fazendo, né? Tem o Sérgio Vidal, o Serginho, lá do Mato Grosso, que ele começou a trabalhar ali. E tem o Fábio Escher ali com a Cotton Apps, que também mas tá mais na linha de marketing de conteúdo lá, postando os trabalhos. Ele postou agora, foi hoje aí, um de a influência da temperatura na maturação. Ótimo. Mas não é ele falando ali, pegando, fazendo um vídeo, né? Nenhum deles são, inclusive... específicos no algodão, né? Geralmente são conteúdo escrito. Eu gostei muito do que você trouxe dos exemplos. Por quê? Porque a gente está falando de um mercado que temos muitos profissionais que são referência. Vocês concordam? No offline. A gente tem muito consultor sensacional no algodão. A gente tem muito pesquisador incrível. Tem gente que sabe do que está falando. Tem produtor de algodão que é assim, um professor. Eles não estão no online. Então, se eu começar a trabalhar vou dar um exemplo aqui, ó. Eu sou agrônoma, trabalhei muitos anos com soja, agora eu estou focando numa empresa que trabalha bastante com algodão. E eu quero aprender com os outros, eu quero ouvir sobre o que estão falando. A gente não encontra muito. O Caçuia é um ótimo exemplo de quem realmente focou no digital, traz muito conteúdo, ele é uma referência. Parceiro mas a gente nosso tem pouco. Aí, braço, Caçuia. Ele é muito pouco ainda. Então, a gente tem influenciadores, a gente tem muita gente que compartilha suas rotinas, tem influenciadores técnicos, ainda é pouco. A gente ainda precisa de mais gente, ainda tem muito mercado. A pandemia deu um boom. Foi aquela, né?
todo mundo precisava do digital, os influenciadores começaram a crescer cada vez mais, e isso não é uma coisa que vai acabar. Por quê? Ou a gente se entretém nas redes sociais, ou a gente aprende. E tem muita gente que consegue ser as duas coisas. Vou dar um exemplo da Raquel, né, que eu trabalho com ela. Ela é produtora rural, ela é agrônoma formada, ela toma decisões na fazenda junto com a família dela, e ela compartilha isso. E a gente aprende muito com ela, porque ela fala de produto, mas ela fala dos produtos que ela usa, que ela sabe, que ela conhece. Ela fala dos testes na fazenda, ela faz ações que para a marca são importantes, de associar isso com ela, porque ela é realmente a usuária do produto ali, né, o consumidor final dele. E ela traz isso como... Ela não vai falar de coisas que não deu certo na fazenda dela. Porque ela é produtora e ela sabe como é passar por isso. Então, se para um produtor ter o feedback de outros produtores sobre algo que ele está tendo dificuldade ou de um produto que ele quer comprar é muito valioso, porque diminui a chance de erro, Sim. ou seja, economiza dinheiro, né? Se a gente escolher errado, a gente gasta. E aí, ao mesmo tempo, a gente falta muito conteúdo técnico. Pensa quanta gente tem ensinando sobre marketing digital no nosso país, crescendo. Todo mundo. Nossa. Muita gente. gente. Muito. O que você vê de stories de mentoria, de não sei o que Nossa, lá, nego ganhando muito. dinheiro na praia, e não sei o que, mostrando print. Eu queria esse, vou confessar que eu queria esse. Mas, quanta gente tem criando conteúdo técnico sensacional, como o Leandro, o Salvático, o Rafa Nunes... Poucos ainda, né? Eu tô com um cursinho de algodão na agulha ali. Aí, ó. A gente tá precisando de um influenciador do algodão, assim, a cara, a coragem. Já bota uma tatuagem de algodão também. Bora. Bora. Ó. Corta aí, viu, editor? Essa parte aí, você dá um jeito ali, viu? Mas então, para o mercado de influência, vejo duas tendências. Uma é você trazer mais assunto técnico, você falar mais do que está fazendo, porque a gente aprende com o que o outro faz. Inclusive o produtor faz muito isso. E você ser cada vez mais você mesmo. Se você tem um sotaque diferente, é você. Sim. Você não pode mudar para estar na internet. O que nós temos de único, a nossa personalidade, é o que encanta algumas pessoas, é o que diferencia o nosso conteúdo, que às vezes pode ser igual ao do outro. Igual eu falo de marketing, tem muitas outras pessoas que falam de marketing, tem vários profissionais do país que fazem marketing para o agro. Mas eu sou única, ninguém é eu, né? Ninguém é como eu. Então, isso diferencia. Tem gente que vai gostar, tem gente que não. Como diz minha filha, né? Só Jesus é perfeito. E aí, para o mercado de influenciadores internos, digamos assim, eu acredito que isso não é uma tendência, mas ela está se tornando uma ferramenta de trabalho. A empresa, ela precisa... Hoje a gente tem muitas dificuldades no marketing digital, por exemplo, de chegar até o produtor. O Instagram quer que você pague, né? Tem muita... A gente disputa segundos de atenção com muita coisa. Desculpa. Antigamente a gente tinha o comercial na TV. Estava assistindo a novela, o jornal, parava tudo... Você assistia o comercial, porque você não podia fazer outra coisa, no máximo passar de canal, né? E às vezes estava passando outro comercial no outro canal. Ou um boi, voltava, né? Rádio, é o que a gente chama de marketing de interrupção. Só que hoje em dia a gente não precisa mais disso, né? Quem precisa assistir propaganda? Só você passar. Você uma coisa, por exemplo, que tem tirado muita gente do sério. Sabe aqueles 5 segundos obrigatórios do YouTube? Sei. As pessoas não gostam disso. Gostam? Não gostam. Por quê? Porque a gente não procurou aquilo. Então, essa é uma dificuldade das empresas e do marketing digital, por exemplo, de chegar realmente no cliente final. Dia de campo, grandes eventos, a gente não tem mais aquela quantidade de pessoas que tinha. Não é mais fácil levar o produtor para um evento nosso, né? A gente até se questiona muito, assim, né? Se vale a pena investir, né? Antigamente eu concordo que você tinha que ir ali para ver um produto, um lançamento, etc. Hoje já não mais, né? Até... eu preciso comprar trator. Cara, eu entro ali no site das 2, 3 principais marcas de trator, ele pega todo... Negocia pelo WhatsApp, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Está cada vez mais difícil ter a atenção do nosso cliente, seja ele quem for. E a nossa equipe é nosso grande trunfo para isso. Entendi. Por quê? Eu sou cliente do Rinaldo. O Rinaldo posta as coisas no Instagram dele, então eu vejo sua família, vejo o que você está fazendo. Porque eu sou seu cliente, a gente desenvolveu uma relação de amizade. Eu sigo a página da empresa, mas eu não recebo notificação dela. Mas quando você posta falando da empresa, eu vejo. Entendi. Então, a empresa fala comigo através de você.
Esse é o nosso grande canal hoje. É o trabalho de formiguinha que funciona, traz muitos resultados. Mas para isso a gente volta naquele papo anterior. Nós precisamos capacitar nosso time para entender a importância disso, para ser ativo nessa ação. Porque senão a gente não consegue. Não dá para a gente obrigar. E a gente precisa que realmente todo mundo que trabalha conosco entenda que isso é ferramenta de trabalho. Não é imposição, não gosto de postar não sei o quê. Pode compartilhar. Não precisa ter Instagram se você não gosta. Você tem um WhatsApp, você trabalha com WhatsApp, a gente sabe disso. Você pode usar essa ferramenta. Ferramenta de trabalho. Tem que parar de achar que é coisa de blogueirinha. É ferramenta de trabalho hoje. Eu queria que alguém viesse aqui, não aqui, né? Mas se ela pode mandar mensagem depois, fala assim, eu não uso o WhatsApp para nada no meu trabalho. Acho muito difícil. Não. Eu conheço uma pessoa que usa muito pouco, mas até essa pessoa usa. Ela gosta de e-mail. Ele, né? Sim. Um grande profissional, inclusive. Mas a gente precisa ter essa consciência do quão importante é, porque a gente está construindo relacionamentos. E o que mais vende depois de preço, eu sei que negociação, preço no agro é o principal, né? Sempre vai ser. Mas o que é a segunda coisa que mais vende? É relacionamento. No agro é relacionamento. Só que a gente tem que trazer isso para o digital daí, né? Exatamente. Entendi. Ou para o marketing, para as ações. Eventos, você estava falando ali, a gente está falando de influência, né? Estou mudando de assunto, mas eventos que a gente está falando que são todos muito iguais. Tem eventos que surpreendem de uma forma incrível o produtor, que ele quer ir. Mas o que acontece? As empresas geralmente querem fazer a mesma coisa. Gente, não dá mais. Passou essa época. E às vezes vê que não está dando resultado e ainda assim insiste, né? Impressionante. Cara, e às vezes os caras têm uma sacadinha. Eu fui numa feira lá no Mato Grosso esse ano, né? Lá no Dinetec de Canarana lá, e entrei acho que foi da Sumitomo. E tinha um mágico lá, e o mágico já... Ó a propaganda. E tinha um mágico lá, e o mágico, inclusive... Sumitomo, patrocina a gente. Inclusive o mágico era oriental, né? Então oriental com Sumitomo, não sei o que lá, e ele começou a fazer a mágica. Sabe aquele negócio? Você escolhe a carta, e o speech dele, da mágica lá todo... Era pra falar de fungicida, e no final a carta que ele tirava, era o fungicida lá novo que eles estavam lançando. Cara, ali. que massa. Cara, doideira Parabéns, demais. viu? Parabéns, Tá time. vendo? Chique demais o esquema ali deles. Eu gosto muito de falar, não, a gente não está recebendo nada de ninguém, mas eu gosto muito de falar de exemplos de empresas que fazem coisas legais, porque isso inspira. A gente não vai copiar, mas a gente vai se inspirar. Eu gosto muito daquela frase que fala, nada se cria, tudo se copia ou se inspira. A gente se inspira nos outros para fazer a nossa versão. A UPL fez uma ação na Show Rural do ano passado, se eu não me engano, que era um game para falar do produto deles. Então, você subia em cima de uma plataforma e ia, tipo, acertando com o pé, sabe? Muito legal! Ações diferentes. Não dá para fazer mais o mesmo. É difícil. Talvez é só um negocinho pequenininho, sabe? É aquele negocinho que falta. Não precisa ser uma grande ideia, né? A gente precisa trazer um circo, né? Não, pegou o mágico e lá e colocou o cara para falar do... Nossa... Muito legal. Inspiração de outros lugares, né? Às vezes eu vejo muita ação legal que tá rolando, por exemplo, de campanhas grandes ou que passa na TV e eu penso, que legal que ia ser isso para uma empresa do agro. Mas daí não tem nenhum cliente que dá para aplicar e fica a ideia por aí. É isso aí, a Jus perguntou lá no início lá sobre criatividade, processo criativo, etc. E tem um influenciador que a gente segue bastante ali, que é o Murilo Gun. Ele é top, né? E ele ele disponibilizou lá vários cursos deles agora, tá de graça no YouTube. O de criatividade, deles né? O reaprendizagem criativa muito ali. Legal. E a essência primeiro ele fala assim, né, da importância dela, né? E depois ele fala que ela é uma habilidade. Então, sendo uma habilidade, ela é possível de ser treinada, desenvolvida, né? E basicamente ele resume em repertório, que é o que você falou, repertório e combinação. A partir do momento que você tem repertório, né? Eu sei de várias coisas, assim, o insight vem daquela fase criativa ali, subjetiva, a fase passiva, né? Geralmente, às vezes o cara tem o estalo naquele momento que ele não está pensando sobre aquilo, que é a fase ativa que eu estou pensando em como fazer, e de repente você pega, sai e vem aquela fase passiva ali, mas nada mais é do que o repertório que você tem de várias coisas que você conhece e você pegou e combinou ali, 2, 3 pecinhas ali, saiu. É um Tinder da criatividade, gênio, né? Gênio, campanha incrível. Eu gosto muito do Murilo Gun também, ele traz muitas referências, tem muita gente fazendo conteúdo massa, assim, que a gente pode aprender muita coisa. Tem um livro da minha época de faculdade, 2006, né? Eu cansei a faculdade.
E eu sempre amei escrever. Hoje em dia eu escrevo muito pouco, confesso. Mas sempre amei escrever. E aí comprei um livro, na época a gente só comprava, né? Não tinha nem Você comprou mesmo ou você pediu digital. dinheiro pro livro? Hã? Você comprou mesmo o livro ou você falou, tem que comprar um livro ali, ó. Então, Pai, tem que tinha os comprar um dois. livro. Precisa tirar um xerox ali. Meu pai e minha mãe não escutem esse podcast. Mas esse eu comprei. Chama Redação Publicitária. A Prática na Prática, do Zeca Martins, se eu não me engano. É um livro que cada página ele te dá uma obrigação, né? Uma tarefa. Aí tem uma página lá que fala assim, descreva de todas as formas possíveis uma gota d'água. Cara, que difícil, mas te faz pensar. Que legal. Então pode falar que é transparente, que é H2O, que é... A gente busca, porque a gente é muito acostumado a fazer coisa muito simples, sabe? Então tem essa dificuldade a gente tem essa dificuldade de ser criativo, porque a gente quer que seja criativo na primeira tentativa. Deixa eu pensar aqui num slogan. Ou que é só assim, né, que isso exato. acontece, né? Gente, não é assim. Não é, por isso muita gente fala assim, me dá uma ideia de tal coisa. Calma, deixa eu pesquisar. Quando eu entrei na BAPA, eu não entendia nada do algodão. Aí eu fui pesquisar o ouro branco do cerrado. E a gente fazia um caderno e fazia um kit de início de ano. E eu fui pesquisar sobre algodão e tal, e fui pesquisar música com algodão, filme de algodão. Aí cheguei no Gonzaga, que tinha uma música do algodão. E a gente fez uma edição comemorativa com as letras dele, sabe? Foi muito legal, porque tinha um contexto. Mas como eu cheguei naquilo? Porque eu pesquisei, né? Estudei. É isso, né? E ter o objetivo, né? Saber o que a gente quer, né? Exato. Muito legal mesmo, né? Chique. Chique demais. Muito boa a conversa aqui. Eu acho que a gente ficaria ainda... Sim, passou voando. E aí... Claro, fica sempre o convite para voltar de novo, né? Quando tiver novos projetos, enfim, você sabe que a gente tem sempre a porta aberta aqui, parceira, né? Você já me ajudou muito também, já fiz o curso com você lá, que também foi muito legal, me deu vários insights. E, Mônica, a gente sempre está fazendo uma brincadeira aqui com o pessoal, né? Eita. Que se chama... Sequência espinhosa. Meu Deus. Mas ninguém calma, avisou não é isso. Não, essa não pode falar. Eu vou mandar mensagem para os próximos. Olha, se prepara que tem uma surpresa no final. Né? Mas é bem tranquilo. Sequência espinhosa. Nossa, o nome me deixa calma. Não acaba enquanto não lamber o cotovelo. Ai, meu Deus. Quem nunca tentou? Jesus. Assim, a gente elencou os principais temas mais polêmicos que estão passando aí pela mídia, né, em relação ao agro. E aí a gente fala e você fala a primeira coisa que vier na cabeça. Tipo, o que é para você quando você ouve, né, essa palavra. E no final, assim, quem sabe a gente vai fazer um compilado de todos os convidados, né? Que legal. Que é muito legal que a gente vai percebendo padrões, assim, né? Nas respostas e... Enfim, futuramente a gente também quer trazer especialistas em cada uma dessas áreas aqui, porque, afinal, somos o escancaragro, né? A gente quer realmente escancarar para poder resolver os nossos espinhos também. Então, vamos lá. A primeira palavra é desmatamento. Caramba, gente! Olha, desmatamento para mim é atividade criminosa quando feito ilegalmente e é uma coisa legalizada em termos de... As pessoas precisam descriminalizar o desmatamento legal e criminalizar, punir quem faz isso ilegalmente para resolver muita coisa. Perfeito. Terra indígena. Não tenho opinião sobre... Sei muito pouco para dar uma opinião sobre isso. Muito pouco, não sei dar opinião sobre isso, realmente. Perfeito. Reforma agrária. Eita, lasqueira! Gente, eu sou do marketing, de humanas. Eu acho que é necessário, desde que todos os contextos sejam ouvidos. A gente precisa realmente ver o que é melhor para todo mundo, sem interesses por trás, sem muita politicagem. Perfeito. MST. Isso vai ir pro ar, né? Vai pro ar. Já tá lá.
Olha, eu tive uma aula no MBA que a professora falou que a MCT produzia e isso foi complicado para mim, porque assim, você não... acho que existe um contexto do movimento que vem de muito tempo atrás, de quando ele fazia um sentido. Hoje eu não acho que faz mais sentido, com certeza não da forma que ele existe hoje. Eu acho que os sem terras, eles poderiam realmente produzir algo útil, mas da forma que acontece hoje é algo que incomoda muito e que traz muita insegurança para quem está fazendo coisa certa. A gente vê muitos atos criminosos realmente de invasão, que é errado. Mas também é outra das coisas que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre, sabe? Não tenho informação suficiente, não estudo o suficiente para... Mas é isso, saber. A gente quer saber a opinião mesmo. Opinião todo mundo tem, né? Fazendas verticais. Acho que é uma grande sacada para universos em que nós vivemos no Brasil, a gente tem muita terra, a gente tem como produzir de uma forma muito sustentável, mas tem lugar que tem muita gente, tem muito asfalto e que precisa alimentar aquelas pessoas. Então, acho que fazenda vertical faz muito sentido para mim, é um agro revolucionário que está indo para a cidade. Legal. Perfeito. Inteligência artificial. Quem somos nós perto dos filmes de robô que a gente assistia antigamente, né? Acho que inteligência artificial é uma conquista quando a gente sabe utilizar isso a nosso favor de forma inteligente. Mas é algo muito novo que as pessoas não conhecem direito, não entendem, né? A gente fala, mas a gente não entende. Ainda está muito cedo, né? Mudanças climáticas. Acho que mudanças climáticas, na minha opinião, é algo que é inerente ao nosso planeta. Quando viviam os dinossauros, teve mudanças climáticas também, não tinha nada a ver com eles, né? Ao mesmo tempo, nós somos muito responsáveis pelo planeta que a gente está construindo, né? E, nesse sentido, a gente tem que entender que o agro é o maior aliado em tratar as mudanças climáticas de uma forma positiva. Que quem tem mais poder de cuidar da natureza, de fazer ações sustentáveis, é quem está no campo. Porque na cidade não tem mais como, né? Pressão internacional. Pois é, né? É muito fácil falar dos outros quando a gente não faz. Então, acho que a pressão internacional vem muito sobre como o Brasil se mostra também em relação à nossa agricultura. Se a gente não mostra, se a gente não promove como tudo que nós somos de melhor que os outros, a gente é suscetível a qualquer coisa que outra pessoa fale sobre nós. Seja um político, seja um ator de Hollywood, seja quem for. Verdade. Tá acabando. Pesquisa brasileira. Eu sou uma grande fã dos pesquisadores brasileiros. Acho que o que a Embrapa, os pesquisadores, o que pessoas que trabalham nessa área fazem e fizeram, transformou muito o nosso universo aqui no Brasil. Eu tenho duas pessoas que eu gosto muito, que são pesquisadores que trabalham com isso na área de biológicos, que são minhas cunhadas, e eu admiro demais esse tipo de profissional, porque eles fazem algo que é nosso futuro. Né? O trabalho deles é planejar nosso futuro, de certa forma. Sim. Políticas para o agro. Em que sentido, né? Políticas para o agro, acho que tem um entendimento muito amplo em políticas para o agro. Se a gente falar em políticas públicas, né, realmente de incentivo ao agronegócio, a gente tem que pensar do pequeno produtor, do médio produtor, do grande produtor em sintonia. Né? Perfeito. E por fim, o agro do Brasil em relação ao mundo. Eu sou totalmente fã do agro do Brasil. Para mim, sou Team Brasil. Devia ter a Copa do Mundo do agro, a gente ia estar com certeza no top 3. O agro do Brasil, eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho com agro. Porque o brasileiro, o produtor, seja pecuarista, seja agricultor, não importa o tamanho dele, ele está numa crescente de evolução muito grande que a gente não vê em todos os lugares. Por exemplo, em muitas coisas que são temas na cidade, que são temas em outros lugares, como, por exemplo, o lugar da mulher, né?
a mulher à frente. No agro, aqui na nossa região, a gente vê muita mulher em cargos de liderança, à frente da fazenda, tomando o lugar que ela quer. E isso é uma referência. Quantas mulheres a gente tem no agro em outros países? A gente acaba não falando sobre isso, mas eu tenho muito orgulho do que o agro brasileiro está construindo. Ele se transformou nos últimos 20, 30 anos e hoje a gente está caminhando para um lugar de liderança no mundo. Inclusive as mulheres encabeçando muito essa questão da comunicação, né? Você falou muito a gente até ia perguntar da Agroligados e você acabou falando naturalmente, né? Mas acho que esses movimentos estão vindo muito justamente para ajudar na comunicação. Perfeito. Achei difícil, tá? Achou difícil? Fiquem de olho a quem vier. Mas você foi muito bem, foi muito bem. Mônica, deixa os seus contatos, com a melhor forma que você quer que o pessoal te conheça, entre em contato com você. Ótimo. Né? Fique à vontade. Obrigada. Não me mandem WhatsApp, sou terrível no WhatsApp. Tem um monte de gente, Josi sabe. Meu Deus, eu sou terrível. Por favor, manda um oi para mim lá no Instagram, @mktdoagro. Não tem erro, não precisa nem lembrar meu nome. Me manda mensagem lá. Eu adoro conversar sobre marketing, eu adoro contribuir. Eu gosto de conversar com as pessoas sobre isso. Eu amo realmente dividir o que eu conheço, o que eu tenho. Eu acho que a gente não tem por que ter a sensação de concorrência entre pessoas que trabalham na nossa área, porque tem muita vaga. Tem muita gente, muita empresa procurando bons profissionais e eu não tenho nem quem indicar às vezes, porque falta. Então, me manda um oi, por favor, vamos fazer amizades. Isso aí. E hoje você trabalha com consultoria, com treinamentos, né? Sim, são 3 serviços principais. O primeiro é a parte de consultoria, principalmente consultoria em comunicação. Isso serve muito para empresas que já têm seu departamento de marketing. A gente faz um diagnóstico e a gente traz várias soluções, olhando de fora, né, de uma forma mais ampla, para a equipe de marketing interna deles executar. Tem a parte de assessoria, que é quando eu monto um time para atender esse cliente na parte de produção de conteúdo, principalmente, cuidando do marketing on-off, eventos e tudo. E a parte de treinamentos, principalmente para empresas, mas em breve alguns produtos digitais aí também. Legal. Muito bem. É isso. É isso aí. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Também... Sim, obrigado, lógico. Pois é, eu tava aqui, eu achei que ela não gostou. Falar obrigada, não. Vocês já viram aí que eu não sei começar e não sei terminar. Tudo bem, a gente podia cantar uma musiquinha no final, Pode, alguma coisa assim. Sabe, Eu já adorei, foi incrível. Eu me senti em casa aqui. Estou super ansiosa para ouvir todos os episódios. Desejo muito sucesso para vocês. Vocês estão fazendo uma coisa que a gente precisa. Espero que vocês tenham o sucesso que vocês merecem. Estou muito feliz de ter participado. Legal. Obrigada. Tipo, é isso aí, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a Mônica Zanotto aqui no episódio do Escancar Agro. E você já sabe, deixa aí seu comentário. Manda lá sugestões, contato@agroinsight.com.br. Quem você quer ver aqui, que assunto que você quer que a gente fale. Manda aí o seu dia a dia, qual o problema que você tem aí na sua propriedade. Qualquer comunicação, a gente tem a rede aqui para dar o suporte de conteúdo técnico e de informação. E é isso aí. Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.